mulher guerreira, de brancura europeia, anos de espera, sorriso triste na janela, de quem espera o senhor da casa regressar da lida, a cria, os pastos, o homem tudo dependendo da figura materna. Guerreira gaúcha, de coração mato-grossense, valente mulher. Seria então o sopro do minuano que faz a saudade maleva, ligeira, no entreveiro a ferro, fogo, rendas e lágrimas. Mesmo que o tocaio a desvende sua origem, continuará misteriosa. Forjou uma região diferente e escreveu com sangue suas páginas no mato do Mato Grosso. Bem, eu me chamo Ilse da Cunha e estou aqui na Confresa há 33 anos. Nós viemos de Erechim, Rio Grande do Sul. Viemos para procurar uma vida melhor para os nossos filhos, para a gente ter uma terra, que lá a gente não conseguia comprar, muito cara, né? E aí nós temos aqui, lutemos. Quando chegamos aqui era só mata, não tinha cidade ainda. Nós fomos morar na lavoura, lá na fazenda. E criei 5 filhos, mas nasceram todos lá no sul. Aí a mais nova tinha 2 aninhos quando veio. Nós chegamos no Mato Grosso dia 31 de julho de 1978. Quando nós chegamos aqui, só tinha mata. Aí quando nós fomos morar nos barracos, só via mulher chorando porque queria voltar para Erechim, que a gente é de Erechim, Rio Grande do Sul. Mas foi passando o tempo que a gente acostumou. Agora, comparando naquela época, a gente está no céu, mas naquela época foi difícil que a gente veio para cá. Foi difícil, não tinha um mercado, não tinha uma farmácia, não tinha médico. Para ir comprar as feiras, tinha que ir no Porto Alegre, a estrada era ruim, atoleiro. Difícil demais. A vontade era de voltar de volta, não tinha jeito. 5 malária que eu teve, mais um léstico. Foi difícil, muito difícil. Hoje é bem melhor do que o tempo que nós chegou aqui. Quando nós chegou aqui não tinha nada. Não tinha casa, não tinha estrada, não tinha nada. Só mato mesmo. E muito. Quem chega agora, chega bem dizer, no céu, né? Da antigamente atrás e hoje está bem melhor. E tivemos que roçar com foice e machado para tirar as árvores. Tirar as árvores mais grossas com motosserra e fazer a cisterna. Aí fizemos uma cisterna para poder beber água, né? Porque nem água não tinha. Aí demoraram uma semana para abrir a cisterna. E aí construí essa casa em 6 meses, que nós ficamos nesse barracão ali da Frenova, que era da Frenova, né? Ficamos aí 6 meses até acabar de construir a casa, porque não tinha material, não conseguia material, não conseguia madeira. Tiveram que ir na Sapeva para tirar a madeira para construir a casa. E chegando aqui também, achamos uns barraquinhos aí e fomos entrando. Também barraquinho coberto de bananeira e rodeado de tábua. Assim fiquemos aqui uns 4 anos, 5, morando nesse barraquinho. Daí eu até dei aula, fui professora, tinha escola, tinha uma igreja, né? Uma igrejinha ali, onde que era escola, era igreja. Os encontros eram tudo ali. E tinha aqui onde que é, tinha um hotel, que era da Frenova. Dali tinha um bar, nos domingos a gente se encontrava ali, tinha um campo de futebol, que era aqui para esse fundo aqui. Vim pra cá foi em 80, 22 de setembro de 80. Então são 32 anos, vai fazer. Solteira com 17 aninhos, em plena minha juventude. Vim pra cá 2 anos depois eu casei. E depois tive meus filhos. Tinha praticamente nada, né? Tinha só aquela avenida que hoje é a Avenida Centro-Oeste, que era aberta.
E tinha a casa dali que o seu Edmo mora hoje, o pai do Gaspar. Poucas casas, né? Poucas ruas, era só a mata mesmo. A gente morava A minha juventude mesmo foi na Santa Terezinha, né? Aí depois nós veio passar a perna com os pais, né? Aí lá nós ficamos muitos tempos lá, aí eu casei. Aí nós veio para Porto Alegre, no Porto Alegre nós moramos uns tempos, aí eu tive meus filhos lá na fazenda, né? Aí fiquei lá muitos tempos. Quando foi para estudar, as meninas foram para estudar, foi para Santa Terezinha, para casa da minha irmã. E aí nós morou ainda lá muitos tempos na Sapeva, aí nós veio aqui para Confresa. Aí aqui na Confresa, quando nós veio morar da fazenda para cá, aí já estava melhor, né? Aqui já tinha colégio. Era capoeira quando eu comprei aqui. Tinha esse barraco aqui, era do Osmar. Esse eu comprei. Eu vendi uma junta de boi Zibu que eu tinha, comprei a casa, essa. Depois a vizinha veio, a minha filha fez ali a lanchonete. E esses arvoredos, tudo fui eu que plantei. Tinha minhas galinhas. Eu tinha uma de boi e minha irmã tinha uma de cavalo. Então era nós duas. Plantar era só eu. Apareceu um plantador lá que, nossa, disse que plantava bem, bem, bem. Começava certinho no meio, fazia para 3, 4 vergas no meio. Chegava no fim bem pequenininho. Tive que mandar lavrar e plantar tudo de novo. Eu virei a carroça lá na roça toda descida, assim, carregada de milho, os cavalos. Mas era uma descidona aí. Mas aí eu tive que gritar para um vizinho lá me ajudar a tirar. Era uma ladeirona para baixo, assim. Medo, né? Porque desde ali, o Poço da Mata, na época não tinha nada, era só mato, né? O último botequinho era lá o Alô Brasil, né? E depois ali, só mato, 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 mato. Acho que o pior de tudo mesmo foi o estudo para os filhos, né? Porque quando chegou aqui não tinha o primeiro ano, né? Quando passou da 4ª para a 5ª, não tinha 5ª, né? Então desde a 5ª série ela quis estudar, teve que estudar fora, né? Aí a gente chegou aqui e não tinha nada, né? Aí para lavar roupa, para tudo, tinha que puxar água da caretilha, né? E foi quantos anos assim? Bem uns 20 anos quase, né? Se tem gente que hoje reclama da Confresa, então tinha que vir há 30 anos atrás, né? Nós saímos do Rio Grande, de verdade, com uma mão na frente e uma de trás. Demoramos uma semana para chegar aqui no Mato Grosso, para chegar aqui nesse lugar que aqui era só mato. Nem sabia onde é que eu ia. Chegamos aqui, fomos morar junto com a afinada gêmea, o afinado Silvino. Aí depois que nós arrumamos um baraquinho de lona para nós poder morar, né? E a luta sempre foi na roça e uns anos para cá que eu estou morando aqui na cidade. Mas sempre com luta. Sempre sofri, sempre passei a dificuldade, coisa meio ruim, mas sempre dei o jeito de viver também. Tinha muita gente de fora, que nós na época fizemos só 11 apartamentos e era assim, 11 apartamentos com 2 camas. Às vezes chegava uma pessoa, não, mas eu preciso dormir. Botava até junto com outra pessoa e era assim, vivia cheio. Nunca tinha vaga, sempre mandava a gente embora. Aí a gente foi ampliando, depois nós compramos o restante do Ari, aí nós construímos mais, agora já estamos com 36, né? Futuramente vai completar os 50, com fé em Deus. Daqui uns 6 meses vai estar os 50 apartamentos completos que a gente vai começar a construir, né? A nossa mudança veio de ônibus. A gente chegou em Ribeirão Cascalheira não, entroncamento de Canarana, ali o turismo deixou nós. E aí ali tá tudo escuro, tinha gente deitada em cima de um bar que tinha lá assim no chão. E aí a gente de madrugada pegou o chavante e veio para cá. E nesse ônibus tinha galinha, saco de galinha lá dentro. Gente, e foi no mês de maio, 18 de maio nós chegamos aqui. Então a estrada ainda estava cheia de buracos. E quando o ônibus batia no buraco, foi as galinhas gritavam dentro do ônibus de madrugada.
e a gente quase batia a cabeça em cima. Pensei, meu Deus do céu, onde é que nós estamos indo? Trabalhamos na roça, 5 anos na roça. Aí depois os meninos precisavam estudar, os mais pequenos, porque os mais velhos começavam o ano e não terminava, porque vinham de lá, de bicicleta, 3 às vezes numa bicicleta, a bicicleta estragava e vinham para casa a pé. A impressão, assim, na hora foi boa, bonito, chato, né, e tudo, mas daí com os passados dos dias, eu não podia ver um chavante, que eu queria voltar, porque eu achava muito ruim ali. Aí, lá no sul a gente tinha, a escola era perto, o hospital era perto, a igreja era perto, mercado, tudo era perto. Então, ali a gente estranhava. E o que mais a gente estranhou aqui foi o costume do povo de pegar carona. E a gente ia comprar tudo no Porto Alegre. Posto de saúde no Porto Alegre, hospital no Porto Alegre, mercado no Porto Alegre, vacinar as crianças no Porto Alegre. Era tudo lá que a gente dependia. Então o ônibus não era todo dia, um dia ia, um dia vinha, quando tinha. Então o povo ia para a beirada da estrada, esperava carona. Gente, para mim isso foi o fim. Foi o fim, porque no nosso lugar não é costume pegar carona. De jeito nenhum, não pegar carona. Mas com o passar assim do tempo, eu fui me acostumando. E hoje, se é para dizer você volta a morar lá de novo, eu vou dizer que não. Sou enfermeira, vim aqui, não tinha médico, só eu para atender toda a população, onde eu fazia suturas, partos, fiz 400 em 8 anos que não tinha médico aqui, fiz 494 partos. E também atendia tudo que vinha. A gameleira na época tinha muito funcionário, a Semenge também tinha muito funcionário, a Semec também era uma firma que tinha muito funcionário e eu atendia todo mundo, tudo que vinha, fazia suturas, o que aparecia na área de saúde eu fazia. E venho fazendo até hoje, principalmente atendimento de crianças, que é o que mais sou procurada até hoje, sabe? Porque na área da criança, ela exige muito cuidado e dedicação para poder melhorar. Então é um trabalho que eu ainda continuo fazendo. Aí fomos lutando. Eu toda a vida trabalhei aqui na cidade, né? Eu fui funcionária do Estado há 30 anos, aposentei esse ano. Eu dei muita entrevista, né, para os professores, que eu tive ali desde que a escola começou, a primeira escola, né? Eu toda a vida trabalhei, né? Fui cenecista, depois passou para o município, depois que construía do Estado aqui, né? Porque primeiro ela era... Quando nós viemos para cá, que nem ontem a Amélia falou que não teve aula, né? Começou em agosto, depois nós chegamos em julho e em agosto começou, porque a escola tinha sido inaugurada um domingo antes que nós chegamos, né? Nós chegamos durante a semana e foi inaugurada no domingo. E aí essa escola, como era só construída pela fazenda, ela não era registrada, né? Então era uma escola que se aluno estudasse não valia, né? Concluía ou não pegava o diploma, né? E aí acho que foi até o final, até o Tom Cunha que conseguiu registrar ela cenecista, né? Aí funcionou, não sei se foi 2, 3 anos, aí depois mudou, porque o primeiro nome dela até era a Escola Tapiraguaia, né? Que hoje Tapiraguaia é lá na Vila Nova, né? E ela aqui no 29 era Tapiraguaia a primeira, né? Que a Silvana construiu, porque a colonizadora deles era Tapiraguaia, né? Então a escola levou o nome. Depois que quando já o prefeito Gaspar que construiu essa primeira escola, que conseguiu, né? Foi na época do Estado, e colocou o nome de 29 de julho para homenagem aos primeiros colonos que vieram, né? Para Confresa. Que eles chegaram aqui dia 29 de julho, por isso que colocou o nome de 29 de julho. Aí com muita dificuldade, muita luta, conseguimos uma terra aí. Foi muito trabalhado, mas conseguimos vencer. Aí veio os primeiros filhos, lutamos
Aí, 15 anos depois, eu perdi o meu marido, fiquei viúva com os meus filhos, mas lutei e estou vencendo. Agora casei novamente e estamos aí, lutando. É porque emprego para você trabalhar. Eu tinha um filho pequeno, né? O Nilson vivia na fazenda, então para mim trabalhar fora não tinha jeito. Aí eu comecei fazendo pão de queijo e continuo até hoje. Já estou velha aqui perto do forno. Fiquemos na rua, fiquemos sem nada. A sorte é que nós somos bom pessoal, né? Porque todo mundo aceita a gente trabalhar, né? Aí já arrumou esse serviço e eu lavando roupa para os outros. Eu fazia pão para vender, lavava roupa para esses empregados do Hilário e para os mecânicos. Era 10, 12. Eu sofri, mas graças a Deus, fiz aquele vencemos na vida. Mas aí foi difícil, graças a Deus. Ele depois teve que sair trabalhar fora para as fazendas, porque não tinha dinheiro. E eu lutando sozinha com os meninos aí, fui pai, fui mãe. Graças a Deus deu para sobreviver. André bem empregado há muitos anos. Depois do ano 2000 que nós compramos uma terrinha. Sei lá, a gente quase não saía, porque a gente trabalhava empregado, a gente não ia quase em parte nenhuma, né? Eu tenho plano de voltar para o sul, mas não. Tá aqui, já acostumei aqui. Passava por cima de 2 vigas só, com o meio pneu do Fusca em cima, e algum nem tinha nada, tinha que passar por dentro da água. Tampava o Fusca de água e nós passávamos para o outro lado. Nossa, enchia de água dentro. Um sacrifício grande, não tinha estrada, não tinha ponte. Eu fui direto para o baraco lá embaixo. Tinha uma picada lá de cima que ia até lá no baraco. E já tinha um baraco que eles vieram 3 meses na frente e fizeram um baraco lá embaixo no fim das terras. Foram direto, cheguei 9 horas da noite num baraco. E não tinha nenhuma cama para dormir, que a mudança ficou para trás. E daí eles arrumaram lá, tinha uns peão lá, e um tio do Dino que tinha ficado aí no baraco, arrumaram um lugar, deram o lugar, foram para as redes, deram um lugarzinho, uma tarimba velha para nós, suja, fedida. Eu botei a toalha de banho em cima assim, para mim botar a cara assim. E os bichos gritando em roda e as crianças dormindo dentro do Fusca. E choraram a noite inteira, que tinha bicho que gritava para todo lado. E daí elas tinham medo. E daí até que amanheceu o dia. E chovia muito, não é que nem agora. Naquele tempo chovia demais, alagava tudo. Ali o Sabino era mais baixo as pontes, né? Não tinha como passar. Nós ficávamos lá 3, 4 meses isolados, porque nós morávamos pro lado do Xingu, assim. Agora tá bom, agora tá no paraíso. Eu disse, se quem pensa como era antigamente, e agora a gente está no céu. Nós antigamente ia fazer feira lá em São Félix. Mas nós sobrevivemos. Muitas famílias voltaram para o sul. Quem ficou aqui é porque realmente teve coragem, garra e perseverou. Quem não soube ser perseverante e insistente voltou para o sul. Hoje eu vou para lá de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, vou visitar meus familiares que residem todos em Santa Catarina, mas para mim voltar para lá hoje, ainda morar, não. Hoje eu sou confresense. E foi uma experiência de vida, né? Foi uma experiência de vida, de luta, e hoje eu avalio, eu analiso como, mesmo com aquelas dificuldades, tudo que eu já coloquei, né? Mesmo assim, para mim, eu acho que valeu a pena. Valeu a pena. Aqui eu aprendi muita coisa, eu mudei o meu jeito de ver as coisas, inclusive como, né, assim, a maneira de ver a sociedade. Valeu a pena. Não queria vir para cá, né, mas teve que vir acompanhar a família. E, nossa, e era aquela mata, sabe, que ceradão, não tinha só aquele estradão, né, que subia ali na avenida, ali. E não tinha nenhuma casa, a primeira casa da minha irmã. Depois a segunda foi aquela arado ali agora que a gente morou lá. Eu vou seguido para lá. Ver a minha mãe,
esses dias eu fiquei lá, cuidei dela também, né? Só ela que veio aqui. Nem o irmão não veio, só ela mesmo. Eu já trabalhava para Santa Terezinha, quando era ainda subprefeitura. Quando eu comecei a trabalhar. Trabalhava aqui no Correio, né? Aí para a subprefeitura de Santa Terezinha. Aí quando o Gaspar entrou em 93, ele fez o concurso em setembro, né? Mas nós já trabalhamos esse tempo também, né? Do dia 1º até setembro que ele fez o concurso, nós continuamos trabalhando do mesmo jeito. Nossa, que era difícil, né? Não tinha comunicação nem para nossa família. Nós passávamos, às vezes, meio ano sem ter nem notícia, né? Lá da nossa família, não tinha nada, não tinha um correio, não tinha um telefone. Tinha um rádio amador que falava ali com o Hilário, né? Aí ligava para Goiânia, daí consegui uma ligação para ligar para o sul. Pelo rádio amador, né? Mas telefone mesmo não tinha. Correio era só em São Félix. Farinha de trigo, tu quisesse fazer um pão, não tinha. Porque as estradas era só... No verão ainda tudo bem. Mas e quando chovia, que era só buraco e lá naquele Porto Alegre ali era só de canoa e essas coisas. A água vinha aqui para cá daquela curva. A água daqui atravessava por Luiz Banha na BR. Eu acredito em Confresa, sim. E gosto daqui, tudo que a gente tem aqui foi conquistado aqui. Com muito trabalho, assim, luta e sacrifício, né? Porque no início foi muito difícil também. O pessoal que vieram lá do Rio Grande do Sul, que lá é outro estilo de vida, né? Inclusive o pessoal do Seu Arlindo, né? O pessoal Cunha também tiveram muita dificuldade no início aqui, que não tinha nada, assim, você não achava nada assim para comprar, não tinha, era muita dificuldade, tinha que comprar as coisas em Barra do Garça. Mas é por causa dos filhos que era difícil, né? O hospital era aqui, mas eu passei para ganhar o André, e o Sabino já até passei com a barriga quase até na água, um pedaço caminhando, né? 3 horas da manhã. E quando foi 5 horas da manhã, eu acabei ganhando ele ali no hospital, né? Na farmácia que tinha. A doutora Eva, o doutor Geraldo que estava, eles que fizeram o parto, né? Mas curou tudo bem, graças a Deus. Aí tinha uma ponte também feia lá que era só um pau roliço, como eles diziam, redondo, aí nós passamos um atrás do outro, assim. Primeiro era meu cunhado Atílio, depois eu, depois meu marido. E a água estava, o resto das madeiras já tinha carregado, né? Aí nós passamos assim, um atrás do outro e foi, né? Fiz quase 1 quilômetro a pé ainda, vim até aqui no secador a pé. Eu não tinha carro para ver. Música